Bom, pessoal, então, essa videoaula a gente falar novamente sobre o campo magnético e sua influência sobre cargas elétricas. Aqui a gente vai se deter mais especificamente a parte quantitativa do fenômeno. A gente vai então tentar dar uma descrição mais matemática do que acontece com uma carga elétrica quando ela entra numa região onde tem um campo magnético. Bom, só para recapitular, lembremos então que se uma carga mais Q penetra numa região do espaço onde tem um campo magnético uniforme, com uma velocidade v, essa carga então recebe uma força magnética devido à interação entre ela e esse campo, e a intensidade dessa força magnética é dada por essa equação aqui, bem simples. A força magnética que a carga vai sofrer é proporcional à carga dela, é proporcional à velocidade dela, é proporcional ao campo magnético que existe nessa região e é proporcional ao seno do ângulo que a carga faz com o campo. Fique bem claro, esse é o ângulo que a velocidade da carga faz com o campo. Então essa é a forma que a gente determina a intensidade da força magnética. Para determinar a direção e o sentido da força magnética, a gente faz uso da regra da mão direita. Acho que ficou claro do texto e da aula anterior como é que a gente usa a regra da mão direita para determinar o sentido e a direção da força magnética em uma carga. Importante não esquecer nunca, a força magnética ela nunca tem uma componente na direção do campo e ela nunca tem uma componente na direção da velocidade. Em outras palavras, a força magnética ela tem que ser simultaneamente perpendicular ao campo e simultaneamente perpendicular à velocidade. Ok? Então vamos analisar aqui com mais cautela o primeiro caso, que é o caso em que a partícula adentra uma região de campo magnético com uma velocidade que faz um ângulo de 90 graus em relação ao campo. Perceba que nesse primeiro desenho aqui, que o campo aponta para fora da página, em direção a você que está aí assistindo. E a partícula se desloca da esquerda para a direita no plano da página. Consequentemente, há um ângulo de 90 graus, então, θ, 90 graus, entre o campo e a velocidade da partícula. Por conta disso, sendo θ igual a 90 graus, direto a gente tem isso, que o seno de θ é igual a 1, logo aquela equação que a gente tinha anteriormente, resume-se a isso aqui. A força magnética que a carga vai receber é simplesmente carga vezes velocidade vezes campo magnético. E o sentido e a direção dessa força vai ser dado pela regra da mão direita que a gente discutiu há pouco tempo. Atente agora para o desenho da direita, onde a gente tentou representar aqui vários instantes do movimento da partícula dentro desse campo magnético. Perceba que ao receber a força magnética inicialmente, a partícula andava na horizontal para a direita. Em virtude dessa força magnética que apontava para baixo, a partícula foi defletida e agora ela anda nessa direção inclinada aqui. Como consequência disso, a própria força magnética, que tem que ser perpendicular tanto ao campo como à velocidade da partícula, a própria força magnética mudou de sentido, mudou de direção. Se a gente permanecer então nisso, essa força magnética faz com que a partícula deflita de novo e mude sua direção novamente, fazendo mudar a própria força magnética. Então perceba que a força magnética aponta sempre em direção a um ponto em comum. Esse ponto aqui, como se fosse o centro de uma trajetória circular. Como consequência dessa relação entre a força magnética e a velocidade e o campo, a partícula vai descrever então um movimento circular. Perceba que neste movimento circular, a única força existente e responsável pela realização desse movimento circular é a força magnética. Então a gente pode dizer, sem medo de errar aqui, que a força magnética é a resultante nesse movimento. E a resultante em movimentos circulares a gente chama de força centrípeta. Então a força magnética é uma força centrípeta. É uma força que aponta sempre perpendicularmente à velocidade e sempre em direção a um centro. Ok? Força magnética nós sabemos como se calcula. Ela é dada por Q
vezes V vezes B, nessa situação em que nós estamos analisando, em que a velocidade tem uma direção que é sempre perpendicular ao campo magnético. Por outro lado, força centrípeta a gente também sabe como se calcula. É simplesmente a massa da partícula vezes a velocidade dela ao quadrado, tudo isso dividido por R. Perceba que dessa equação a gente pode encontrar uma relação que me diga qual é o tamanho do raio da trajetória que a partícula vai descrever. Perceba que o raio será dado por mv sobre qb. Então, note que é possível determinar o raio da trajetória que a partícula vai descrever nesse movimento circular se a gente conhecer algumas propriedades da partícula e o próprio campo. Note que o raio será maior quanto mais massiva for a partícula. Isso é um pouco intuitivo, porque se a partícula tem uma massa muito grande, a força magnética necessária para curvá-la deveria ser maior. Questão da inércia da partícula. Uma partícula com mais inércia resiste mais a mudar a sua direção. Logo, ela vai fazer um movimento com uma curvatura menor, um raio maior. A curva vai ser mais aberta. Mesma coisa se a partícula tem uma velocidade maior. Quanto maior a velocidade, mais difícil de fazer uma curva. Então, quanto maior a velocidade da partícula, maior o raio da curvatura dela. Por outro lado, quanto maior for a carga, isso influencia diretamente na intensidade da força magnética. Carga maior, força magnética maior. Consequentemente, a partícula é puxada para dentro com uma força maior, o que faz com que ela tenha um raio menor. Mesma coisa, o campo magnético. Se o campo magnético é mais intenso, a força magnética também é mais intensa. E, consequentemente, o raio de curvatura vai ser menor. Se a partícula descreve esse movimento com uma velocidade de módulo constante, que é o que vai acontecer se aqui não houver nenhum tipo de resistência e se o único campo presente for o campo magnético, a partícula vai descrever então um MCU, significa que o módulo da velocidade é constante. A gente pode então definir para esse movimento um período, o tempo que a partícula leva para dar uma volta. É simples a gente definir o período se a gente considerar o comprimento de uma volta completa e o tempo necessário para uma volta completa e relacionar isso com a velocidade da partícula. Porque a velocidade é sempre um espaço percorrido por um tempo gasto para percorrer aquele espaço. No nosso caso aqui, vamos considerar uma volta completa, então a velocidade da partícula seria 2 vezes π vezes o raio, dividido pelo tempo que ela gasta para dar uma volta completa, que nós vamos chamar de período. Dessa forma, a gente tem que o período é simplesmente 2π sobre V vezes R, que é isto aqui que a gente acabou de deduzir no exemplo anterior. Consequentemente, a gente tem então que o tempo necessário para dar uma volta é 2π vezes m dividido por q vezes b. Perceba uma coisa interessante e que no primeiro momento pode intrigar. Perceba que o tempo que a partícula leva para dar uma volta não depende da velocidade da partícula. Aí você pode ficar curioso e dizer, como não? Quanto mais rápido a partícula se move, menos tempo ela gasta para fazer isso. Mas se você olha na equação que a gente deduziu há pouco tempo, perceba que quanto mais rápido a partícula se move, mais distância ela vai ter que percorrer, porque o raio da trajetória também vai ser maior. Então, uma coisa compensa a outra e, no final das contas, a velocidade que a partícula descreve a trajetória não influencia no tempo que ela leva para dar uma volta. O tempo que a partícula leva para dar uma volta vai depender tão somente da massa, da carga e da intensidade do campo naquele lugar. Esse fato é importantíssimo na construção dos aceleradores de partículas chamados ciclotrons, que são descritos com mais detalhes nos textos de vocês, ok?